mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os grandes avivamentos no mundo, a começar pela Europa, nós sabemos que antes mesmo estavam todos mortos espiritualmente, e aí vai entrar em cena homens como Lutero, nós já falamos isso aqui, homens como, antes de Lutero, nós vamos ter John Hus, nós vamos ter Savonarola, nós vamos ter aquele da Bíblia inglesa, né, que nós falamos aqui, John Wycliffe, né? Nós vamos ter esses homens que vão buscar, não somente eles, a partir do segundo século, quando a igreja começou a sair do freio, que começou a dar ênfase ao poder da Santa Ceia, que começou a dar ênfase a objetos, a crença em homens, a igreja começou a perder o seu viés, e começou a surgir movimentos que se levantaram contra essa estrutura da igreja, e isso vem desde o segundo século. E aí quando você chega aqui nos países, como por exemplo na Europa, vamos dizer bem forte aqui, para a gente encerrar, digam comigo, Inglaterra, Alemanha, País de Gales e Estados Unidos. Todos esses lugares começaram a ter frieza espiritual, e a causa disso era o liberalismo teológico, o racionalismo que trouxe a frieza. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vai para a Inglaterra, você tem aqui 1703, 1791, você tem John Wesley, você tem George Whitefield, você tem o seu outro irmão, que na verdade, Charles Wesley, eles vão buscar tirar a igreja anglicana da Inglaterra, que estava numa frieza espiritual. E esse homem, por exemplo, John Wesley, ele vai pregar, porque tem gente que pergunta assim, pastor Ziel, e como foi o avivamento que John Wesley trouxe? O avivamento que John Wesley trouxe foi só pregando a palavra. E se vocês terem uma ideia, ele pregava o valor da família, ele pregava a vida espiritual, ele pregava até a saúde pela palavra. Eu comprei, no inglês, eu comprei um livro dele sobre ele escrever como tratar a saúde pela palavra. Então todo o movimento que John Wesley vai começar a pregar, ele pregava pelas madrugadas nas fábricas, ele pregava contra a imoralidade, contra o pecado, contra o vício, contra a idolatria. Era assim que o avivamento começava. Nenhum avivamento dos homens de Deus no passado, como John Wesley, começou com zoada, começou com barulho, começou com quebrantamento através da pregação da palavra. Como foi que o avivamento de Ezequiel começou? Pela palavra. Olha aqui, ó, Devá Adon, palavra do Senhor. John Wesley começou o avivamento com a pregação da palavra, para que houvesse quebrantamento, arrependimento de pecado. Segundo, o avivamento na Alemanha, Zinzendorf, 1720, ele falava da religião do coração. E aí, vocês sabem que esse movimento trouxe grande avivamento também para a obra missionária. País de Gales, Evan Roberts, abandonar o pecado e abandonar tudo. Vocês sabem como começou esse avivamento. Quando você vem para os Estados Unidos, você tem o movimento de vida profunda, que quem participa é Charles Finney, tendo a influência de Campbell, né, Morgan. E aí ele também dava ênfase à palavra. Aí vai entrar lá o 1906, né, nós vamos ter aí a grande influência de quem? Nós vamos ter a influência de Seymour, não é isso? Vai aparecer ali o William Seymour. E aqui vocês podem observar, eu coloquei aqui, o avivamento de Seymour foi muito importante, porque depois que ele vai para a Califórnia, ele teve a influência de Charles Fox Parham. Charles Fox Parham, ele criou um instituto Bethel, não é isso? Do college, para ensinar a Bíblia. E o William Seymour, ele vai ser aluno dessa escola, e ele vai ser influenciado por Parham, ou Parham, como muitos chamam. Ele vai ser influenciado por esse homem. O interessante é que nesse avivamento que vai acontecer na Rua Azusa, os irmãos sabem que nessa ideia de Parham, eles vão trazer esse grande impacto, porque
algumas irmãs estavam lendo o livro de Atos lá na escola, em Topeka, Kansas, e eles entenderam. Agnes, né, estava lendo, e aí quando eles estão lendo o livro de Atos 2, eles acreditam naquela experiência. Elas tiveram a experiência de falar línguas, mas depois pediram para Parrão colocar as mãos sobre elas, baseado em Atos 19, ele colocou e elas falaram línguas estranhas. Daí começou-se a ter ênfases de curas e de movimentos espirituais, ok? E aí esse movimento se espalhou, atingiu William Seymour. O William Seymour vai para a Califórnia, Los Angeles, e lá, depois que o movimento cresce, ele muda à procura de um salão, e ele encontra lá a Rua Azusa, um casarão velho, abandonado, e lá eles começam a orar. Diz que ele orava com a cabeça dentro de uma caixa, e tinha muito poder. O próprio jornal, lá de Los Angeles, dá uma definição sobre o movimento, falando que havia muito barulho, como se fosse uma crítica. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que você lê qualquer movimento falando sobre o pentecostalismo, é muito bom que você entenda o seguinte: nós louvamos a Deus porque os movimentos que se espalharam pelo mundo teve sua origem nisso. Mas a base do avivamento para o povo de Deus é a própria palavra de Deus. Porque todo movimento tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Todas as vezes que eu leio sobre a história do movimento pentecostal, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sempre me baseio em Atos 2, Atos 10, Atos 19, entendeu? Atos 8. Eu vejo como era que a igreja primitiva buscava o poder porque a Bíblia não é peça de museu. Teve os pontos bons em Seymour? Teve. Mas se vocês analisarem também, teve pontos negativos nele. Nós não podemos negar. Ok? O movimento pentecostal tem que ser um movimento puramente bíblico. Teve um movimento bom em Parham? Teve, mas também teve pontos negativos nele? Teve. Inclusive, eu já falei aqui uma vez que muitas divisões, cismas, surgiram desses movimentos aqui. Inclusive brigas. Então, é movimento de homens? Sim. E nós podemos analisar que lá atrás, nós tivemos movimentos que começou-se a buscar a primazia pela palavra de Deus. Então é muito importante que vocês leiam sobre o aspecto histórico desses movimentos, mas entendendo que nele também tinha um lado humano. E o lado humano nós temos que desprezar. Eu tenho que olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável. Eu não vou falar aqui até sobre o código que o próprio William Seymour criou. Tem coisas boas e tem coisas não boas. A briga que ele teve com a pastora, muitos biógrafos pentecostais não falam, mas teve. Então, todas as vezes que eu olhar para o movimento pentecostal, eu tenho que olhar para Atos 2. Porque Jesus diz assim: eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai encher vocês. A base de um verdadeiro movimento pentecostal é a Bíblia, e não um movimento histórico. O movimento histórico pode seguir apenas porque, deixa eu dizer uma coisa, há um teólogo que diz assim: o movimento espiritual, ele não pode ser tratado como uma base histórica para o nosso movimento de fé. Entenderam o que eu estou dizendo? Inclusive, até que é um Paul Tillich, em uma obra que ele fala isso. A história da salvação, por exemplo. A história da salvação, ela começa com Jesus Cristo. Eu não posso pegar a história da igreja e os seus elementos e colocar na salvação. Eu posso pegar coisas da história da igreja e acompanhar e dizer, nisso aqui ela está certa. Mas a história da salvação é a história com Cristo. A história do Pentecoste é a história com a Bíblia, é a história de Atos 2. A minha experiência é com a palavra de Deus. Eu não posso só pegar os movimentos isolados fora da Bíblia e colocar como movimento sério pentecostal. Entenderam agora? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se vocês lerem toda essa história, vocês têm nesses homens aqui pontos positivos e negativos. Aí tem irmão que diz assim: não, mas a gente não pode ter medo que todo movimento humano tem isso aí mesmo. Negativo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu lá em Cornélio, na casa de Cornélio, aí as autoridades se reuniram. Pedro disse: meus irmãos, vocês, olha a base de Pedro, vocês sabem que eu também sou judeu e eu não ia concordar com isso, mas uns irmãos foram comigo, e quando chegaram lá, eles viram, assim como no primeiro, o Espírito descer sobre eles, e eles foram batizados. E em momento algum, nem em Atos 2, nem em Atos 10, nem em Atos 19, você vê na Bíblia histeria, loucura, divisão, cisma, separação, quebra-quebra. Você não vê na Bíblia. Então, o meu modelo de Pentecoste é a Bíblia, a palavra de
palavra de Deus. Aí nós temos que analisar isso aqui. Esse movimento histórico eu posso ler para ver de pessoas que se abriram para o Espírito Santo, mas as experiências delas eu tenho que julgar à luz da palavra de Deus. E eu não posso pegar o balança-balança, o cai-cai, eu não posso pegar isso aqui como base, porque a minha Bíblia não dá base para isso. Vocês entenderam? Fala aí. Eu não posso ter isso para ter como regra. Como regra. Ah, verdade. Por quê? Porque eu posso entender que se houver um movimento, aquela pessoa pode ter essa ênfase, mas aí dizer assim, mas o movimento da Rua Azusa, lá eles faziam isso, faziam aquilo. Sim, mas eu não tenho que olhar para o movimento, porque não é a história do movimento que vai me sustentar, é a história da Bíblia. Vocês entenderam agora? Eu tenho que analisar isso, porque se eu julgar por essa forma, eu estou dando base mais à experiência do que à própria palavra de Deus. A base do movimento pentecostal não é apenas a experiência de quem esteve na Rua Azusa, é a experiência da palavra. Vocês entenderam? Então é muito bom que cada pentecostal atenda isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.